Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live da Trilha Carreira. E hoje um dia especial, né, Mauro? Hoje a gente trouxe um convidado especial. Queria apresentar para vocês o Mauro Gambini, né? O Mauro, ele é especialista em treinamentos, palestrante, líder coach, hipnoterapeuta empresarial e já treinou mais de 2.500 líderes. Quando a gente fala de treinamento e team building, eu não poderia deixá-lo de fora disso. A Trilha Carreira, né? Ela vem fazendo um trabalho do ano passado para cá muito intenso de poder ajudar, apoiar as empresas nessa parte de treinamentos. A gente percebeu, né, Mauro, uma demanda muito grande empresarial nesse ciclo que a gente está vivendo, pós-pandemia, principalmente, né? Onde passamos 2 anos longe dos escritórios e agora os RHs estão repensando, né? Essa questão de como reintegrar, como fazer acontecer e não deixar a cultura ficar solta. Então, o Team Building é uma das ferramentas, é um dos programas que pode auxiliar. Então, Mauro, seja muito bem-vindo à live. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. E eu quero já perguntar para você o que é Team Building, né? Muita gente que está assistindo aqui, gestores, empresários, enfim, muita gente tem esse interesse, né, de saber mais. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho aí. Perfeito. Em primeiro lugar, Bruno, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui agora fazendo parte desse time da Trilha, né, nessa parte de Team Building. Queria também dar um grande abraço à Eva e a todas as pessoas que estão aí participando e conhecendo um pouquinho desse trabalho incrível que é o Team Building. Bruno, o Team Building é um treinamento bem diferente, porque nós tiramos os colaboradores, na maioria das vezes, dos seus ambientes de trabalho e a gente vai para um hotel. E nesse hotel a gente faz várias atividades onde a gente coloca dinâmicas e essas dinâmicas elas sempre têm um objetivo, né? Trabalhar determinada competência. E aí, quando a gente faz uma prévia reunião para dar um treinamento, a gente faz uma anamnese e nessa anamnese a gente consegue entender as necessidades da empresa e a gente faz tudo isso de forma lúdica, onde a gente cria um cronograma, isso é bem diferenciado nosso, a gente cria um cronograma com workshop, com dinâmicas, com o próprio team building, que a gente chama de exercícios mais complexos, onde as pessoas trabalham em equipe. E é muito legal, é um treinamento que já tem algum tempo, ele já foi trabalhado bastante nos anos 90, aí ele deu uma parada e agora de 2007 para cá, ele está bem fortalecido, as empresas entendem que realmente é necessário, sabe, Bruno? Você tirar um pouco o colaborador daquele clima do trabalho, da sua sala, do seu ambiente, e conhecer esse colaborador de outra forma lá num ambiente onde ele vai fazer jogos, dinâmica com os parceiros dele da empresa, melhorar relacionamento, enfim, uma série de coisas. E aproveitando, Mauro, esse gancho, qual que é a importância? Se você pudesse responder para os seguidores, enfim, para todo mundo que acompanha essa live, qual que é a importância para o RH da empresa e para a cultura da organização fazer um processo de team building, né? Quais são os benefícios que a empresa ganha, né, investindo num programa de treinamento desse, seja de 1 dia, 2 dias, um programa um pouco mais extenso ou um programa muito pontual, sabe, de impacto mesmo, enfim. Me explica um pouquinho como que a gente pode contribuir com as empresas. Olha, Bruno, uma pergunta bem bacana a sua, porque eu acho que aquela situação de você ficar muito tempo com hábitos dentro da empresa acabam acontecendo, boa noite, Annie, acabam acontecendo várias demandas de comportamento que a empresa gostaria de mudar. O benefício que ela tem, no meu ponto de vista, nas experiências que eu já tive de team building, de feedback de clientes, é que realmente a questão do time, sabe, Bruno? A gente percebe que no team building, talvez pelas atividades externas, talvez pela aquela coisa participativa deles como um time ali, decifrando dinâmicas, decifrando
tarefas mais como de 1 hora, 2 horas. Isso, quando eles voltam para o ambiente de trabalho, o lado positivo é que se melhora muito, de forma inconsciente, a relação das pessoas. A gente sente que eles voltam mais time, voltam mais sem aquela descompressão, parece que acontece no treinamento, né? Eu tenho inúmeros exemplos assim positivos de descompressão, e eu acho extremamente importante justamente por isso, para criar um novo hábito, um novo comportamento pós-treinamento, principalmente com relação, às vezes, a alguma diferença com alguma pessoa, às vezes o clima não está bom, e para melhorar esse clima, para fazer com que as equipes realmente dentro da empresa melhorem suas relações, a comunicação fique mais assertiva, sem dúvida é um benefício bem positivo para as empresas. Importante também dizer, né, Mauro, eu queria complementar a tua fala, que eu acho que é isso mesmo, é que o team building ele é um dos ingredientes, né? A empresa, eu acho que ela não deve só investir no team building, mas ela tem que olhar o contexto geral, né? Porque não existe mágica, né? Não é um programa de treinamento de um dia que vai resolver todos os problemas de integração, de cultura, de engajamento de times. Sim. A gente vê muito, inclusive, muitos fornecedores, muitos clientes empresas comprando treinamento, como se fosse a fórmula mágica de solução desses problemas. O que a gente entende na trilha, né, Mauro, e eu queria ter o complemento, é que é um dos ingredientes, a gente pode, de fato, o team building ajuda muito, mas ele tem que ter um acompanhamento depois da área de RH, da área dos gestores que estão envolvidos, principalmente da liderança, que é onde saem as principais decisões, é onde os valores são, né, são assim, vistos por todo mundo, né? Exatamente. Então, eu acho que é nesse ponto que eu queria pegar um pouquinho, né? O team building ele não é um remédio eficaz que vai lá e sara o doente. Eu acho que existe um impacto, existe um grande resultado, mas se a empresa não investe na manutenção, na reciclagem disso, se perde totalmente o investimento, né? E nós temos, né, Bruno, essa estrutura, essa proposta de pós-team building, né? O que acontece no team building, que é muito interessante, Bruno, é que a gente trabalha, como o ambiente é diferente, as pessoas estão com seus inconscientes ou subconscientes pela hipnose abertos. E, através do andragogismo, a gente consegue fazer com que a gente quebre algumas crenças, sabe? Realmente é interessante porque já tem estudos que falam, inclusive, que a nossa mente, depois de 18 minutos numa palestra, você vai diminuindo cada vez mais essa concentração, esse conhecimento. Então, quando você faz uma atividade lúdica, onde você tem jogos, você tem que trabalhar a comunicação, você está sempre com a mente acelerada, a facilidade de absorção desse tipo de proposta de forma inconsciente, né? Porque as dinâmicas elas trabalham de forma inconsciente, mas elas têm um resultado realmente muito legal. Mas você foi muito feliz quando você falou que precisa de um pós-treinamento. Isso é verdade, porque o team building, durante muito tempo, ele foi só atividade lúdica. E eu percebi, com a minha experiência de quase 15 anos nessa área, eu percebi que realmente era isso. As pessoas saíam muito empolgadas do team building, o RH sinalizava assim, super positivo, e depois, obviamente, aquele hábito tradicional da empresa voltava, né? Então, é uma das nossas... A gente sempre fala muito sobre isso, né, Bruno? Que a importância que a gente dá ao pós-team building, que é onde a gente pode fazer vários tipos de processos para fortalecer o que eles aprenderam, o que eles vivenciaram lá nas atividades da mesa. Sim, perfeito. E você falou atividades lúdicas, até hoje a gente vê muito, né? Tá muito na moda, né, Mauro? E aí eu acho que a gente pode tocar nesse assunto como um cuidado, até um alerta. Sim. Que o team building ele não é só atividade radical, ele não é só atividade, né? Exatamente. Inclusive esse é um ponto importante quando a consultoria ou a empresa que vai fazer o team building de fazer um bom diagnóstico, uma boa pré-venda dentro da empresa, junto com o RH ou junto com quem está nesse treinamento. Né? Avaliar a idade média desses participantes,
né? As condições físicas de saúde, as condições do local, né? E tem atividades que impactam mais, outras menos. É claro que a gente aqui na trilha, e você pode falar um pouco disso, a gente sempre vai investir, né, Mauro, em atividades que geram vivências, né? Atividades ativas. A gente não prioriza palestra, né? Eu acho que faz parte do team building a gente ter uma parte de palestra, de workshop, mas é o conjunto da obra que é importante a gente entregar. Mas importante dizer que sempre a gente tem que avaliar o contexto empresarial. Cada empresa tem uma cultura, tem um time diferente, tem uma particularidade, e é nesses detalhes que a gente vai fazer um bom treinamento se a gente analisar com profundidade, né, Mauro? Com certeza, você falou perfeitamente, é exatamente isso. Cada empresa tem uma história, tem uma demanda, tem um escopo, e a gente procura sempre, Bruno, encaixar essas dinâmicas que trabalham de forma inconsciente de acordo com aquilo, justamente as dores, como fala a Eva, né? As dores que a empresa passa para a gente. As dinâmicas, a maioria delas são assim muito bem trabalhadas, são dinâmicas seguras. Você falou uma coisa muito importante também, porque muitas pessoas do RH, analistas de RH, gerentes de RH, elas têm uma preocupação quando tira o colaborador da empresa para fazer uma atividade esportiva ao ar livre num hotel, né? De acontecer alguma coisa, enfim. Isso sempre foi uma grande preocupação minha nos meus treinamentos. Então, a gente sempre preza muito, a gente envia um questionário antecipado, uma anamnese onde ela vai responder várias perguntas, até o tipo de remédio que toma, tudo, né? É bem completo para que a gente tenha esse controle. A gente trabalha com RH, inclusive, antecipadamente, faixa etária, quantidade de homens no treinamento, quantidade de mulheres, se praticam esporte, se não praticam, tudo isso. As atividades elas acontecem de acordo com esse escopo que a gente faz com essa anamnese. Jamais demos um treinamento, Bruno, assim, para um grupo, por exemplo, acima de 55 anos de idade, onde tivesse que fazer uma prova de 6 quilômetros e a pessoa não faz atividade física. Provavelmente a gente teria que ir com a ambulância assim, porque ela estaria com falta de ar no meio da prova. A gente não faz isso. A gente sempre tem toda essa preocupação em poder deixar o nosso cliente assim bem, sabe, tranquilo, sabendo que tudo está acontecendo de acordo com todas as normas técnicas e de segurança. Mauro, falando um pouquinho, você falou uma palavra importante que são as dores, né? Da empresa e através delas que a gente recebe a demanda de team building. Olha, eu estou com uma dor aqui e eu queria investir em algo para poder melhorar algum problema que eu estou tendo aqui no time ou na liderança, enfim. O que a gente mais recebe, Mauro, e você deve estar acostumado também, são pontos de integração, né? Problemas colaborativos, né? Que eu falo. Isso. Eu acho que esse é mais da metade dos treinamentos, né? Das demandas de team building, eles têm essa origem, né? Eu acho que a minha equipe está desunida, eu tenho um problema de uma equipe enxergar a importância da outra equipe, etc, etc. Quais são as outras dores, além dessas, Mauro, que você elencaria também como principais aí, para a gente poder discutir com os seguidores? Olha, Bruno, atualmente a descompressão do home office para o retorno à empresa, né? A gente constrói hábitos. Quando a gente começa a repetir algum tipo de comportamento, a gente cria um hábito rapidamente, em semanas, né? E nós estamos há 2 anos trabalhando praticamente em home office, né? Algumas empresas já fazendo um pouco de home office, um pouco de já presencial, mas houveram muitas mudanças. E uma das características principais hoje de demanda é a descompressão. Óbvio que essa descompressão, quando a gente fala de descompressão, ela, na verdade, ela está carregando outros sintomas, né? Juntos, que é o retorno, é o voltar a conversar com as pessoas, é o se espreguiçar porque fiquei muito tempo parado em casa. Tem uma série de coisas que a gente fala e, basicamente, é exatamente o que você falou. Muito espírito de time, integração, liderança assertiva, melhorar a comunicação.
essas características são bastante claras assim quando a gente fala de treinamento de team building e ser humano, né? Nós temos as características de estarmos bem um dia e no outro não estarmos bem, né, Bruno? É assim que nós somos. Mas a gente também tem características, às vezes, de gostar mais de uma pessoa do que do outra. Às vezes, uma outra pessoa ela é muito mais analítica e crítica e a outra é muito mais ação e resultado. Então, essa integração do ser humano é um grande desafio para qualquer empresa de treinamento. Eu já fiz alguns treinamentos em outras áreas e realmente não vou puxar sardinha aqui para o team building, mas o team building ele é muito legal porque a gente vê a transformação das pessoas. Você vê um CEO, às vezes, Bruno, participando da prova ali, brincando, cheio de... Se for uma prova que está em um dia de garoa, por exemplo, e ele topar fazer, você vê ele no meio da grama, cheio de barro, e ele, quando no final da atividade, ele fala, nossa, que delícia, estar com a minha equipe aqui dessa forma. Então, as experiências que eu tenho são enormes, né, Bruno? Então, realmente a gente sente essa questão, principalmente em cima da tua pergunta, de integração, de construção de time, de vestir a mesma camisa. Sim. E olhando agora para o presente e para o futuro próximo, né, Mauro? É super necessário, né, essa questão de entender como as pessoas funcionam, porque eu acho que a pandemia trouxe muito isso para os gestores, né, e para o board das empresas. É uma reflexão mais aprofundada do que as pessoas, como que as pessoas estão dentro da casa delas, né? Eu acho que a gente não conhecia muito e não tinha esse hábito, né, de se preocupar tanto. Todo dia é meta, claro, a empresa ela vive de lucros, ela tem que atingir os resultados, mas a gente acho que esqueceu ou esquecia antes da pandemia que nós somos pessoas, né? Exato. Eu acho que a pandemia trouxe uma lição importante, que eu acho que ela vai perdurar. Eu acredito, né? Aqui é uma opinião pessoal, que eu acho que essa preocupação ela tem que ser legítima para as empresas que querem prosperar, né? Exato. Entender os problemas não só profissionais do time, mas os problemas pessoais. Aquela pessoa está passando em casa, com a família, com os amigos, todo esse tipo de demanda, eu acho que é importante a empresa participar de uma certa forma. Então, e o team building, ele traz... Desculpa, pode falar. Não. Realmente é muito, muito correta a sua observação. Tanto é, Bruno, que, veja só, hoje eu atendo hipnoterapia, né, hipnoterapia corporativa, onde vários RHs eles se preocupam, às vezes, quando um colaborador está mais desmotivado, de forma individualizada, sabe, Bruno? Não de forma genérica, mas de forma individualizada. Está diferente, está com algum problema, o RH, ainda mais quando a empresa não é muito grande, fica mais fácil ainda essa observação. E óbvio que eu já acabei atendendo como hipnoterapeuta pessoas. E é interessante, Bruno, isso é um assunto tão legal que muitas vezes a pessoa tem um trauma, uma fobia, alguma coisa. Conversando um pouco sobre esse assunto agora, mas ela tem um trauma, tem uma fobia, tem uma crença limitante, tem um mau sentimento com relação a alguém da empresa. E a hipnose, ela consegue trabalhar isso de uma forma muito leve, tranquila. E o que é mais incrível, essa pessoa, ela muda no seu ambiente familiar e muda no seu ambiente corporativo. Isso é incrível. Se você vê, às vezes, uma pessoa que está com, às vezes, até algum problema familiar e que está influenciando lá na empresa, na performance dela, e o RH percebe, e alguns acabam até me chamando, e a gente faz esse trabalho e a pessoa melhora. Nós somos incríveis, a nossa mente é incrível. São 86 bilhões de neurônios trabalhando de forma acelerada para construir 60 mil pensamentos por dia. Então, o ser humano é incrível. E eu tinha uma resistência, Mauro, pessoal, de pensar que nós éramos pessoas diferentes na empresa e na vida pessoal. Enganei. Sim. Eu acho que eu venho refletindo sobre isso e chego à conclusão que nós somos um só, né? As minhas reflexões, né, tudo que eu faço em casa, eu levo para o trabalho, sou eu, né? A atitude, as ações que eu tomo. Então, eu tenho que cuidar de mim na empresa, em casa, seja onde for. Né? Então, eu acho que o que você falou é real e impacta muito, né? Se eu estou mal em casa, se eu tenho um problema familiar,
o quanto isso impacta na nossa produtividade. Um treinamento bem realizado, sim, onde a pessoa consegue se conhecer um pouco melhor naquele momento. Alterar o mindset, né? Você Exatamente. Consegue alterar. Nós somos incríveis, o ser humano é incrível, Bruno. Às vezes eu ouço que, será que vai dar resultado? Sempre dá. Se você quer, você sempre consegue o resultado. Isso é uma coisa assim muito para mim, muito clara. Aos 61 anos de idade, já com tantos executivos que passaram por treinamentos comigo, por palestras, e a gente percebe isso, né? Tem gente que quer mudar, e quando você quer, você muda, né? Então, o team building ele serve, na verdade, para quebrar essas crenças, para fazer... Eu sempre brinco, né? No final do meu treinamento, eu ponho as pessoas para se abraçarem. Mas não é um abraço de urso distante. Eu faço as pessoas se abraçarem e ficarem ali um minuto se abraçando. Exatamente, se abraçando um minuto e falando assim, eu gosto de você. E eu fico na orelha deles assim, fala que você gosta, fala que a pessoa é legal. E aí você vê, eu gosto, fala difícil ainda, daqui a pouco solta, se emociona. E é isso, né? A vida é tão fácil, não tem dificuldade. Somos nós que complicamos tudo, né, Bruno? Então, eu acho que quando a gente faz esse andragogismo, né? O team building, quando a gente coloca as pessoas nesse ambiente externo, com atividades, com brincadeiras, com jogos, com dinâmicas, as pessoas se transformam, elas voltam a ser meio que crianças e elas estão desprotegidas, sem escudos, né? As pessoas usam muito escudo, mecanismos de defesa, sim, e quando elas estão nessas caem, né? E lá não, lá elas estão soltas, vivenciando, e realmente quando você consegue fazer um bom escopo com RH e quando você tem uma empresa boa como a Trilha dando suporte, aí o sucesso é garantido. Com certeza. A gente falou de dores, Mauro, eu queria entrar num tema assim, quando a gente vai entregar um team building, isso acho que é importante para os RHs e empresas, para a gente ajudá-los, né? Porque quando você toma a decisão de fazer um treinamento, existem muitas consultorias, muitas empresas, né, agências de treinamentos que fazem isso, mas existem conteúdos programáticos específicos para cada treinamento, etc., né? E metodologias diferentes também. Como você avalia a diferença de um conteúdo programático para o outro, né? O que é bom, o que você não recomenda, o que você recomenda fortemente? Eu acho que, sendo até isento, né, do nosso modelo trilha, eu acho que é importante você colocar para os seguidores o que você entende como um bom conteúdo programático, né? E uma boa metodologia de entrega de treinamentos. Olha, eu não recomendo apenas a atividade lúdica, que é o que tinha muitas empresas fazendo, até porque elas estavam mais preocupadas com a parte esportiva do que a parte de conteúdo programático, né? Eu não recomendo. A não ser que seja uma coisa de descompressão, seja um evento da empresa de final de ano, que vai colocar algumas atividades ali e vai ter um churrasco, aí não é um treinamento, aí você pode contratar o team building como dinâmicas ali para entretenimento. Agora, eu indico fortemente que, observando todos esses anos que eu venho fazendo team building, eu observei que na hora que você está usando a pessoa ali na atividade, assim que acaba a atividade, você tem que fazer uma coisa que a gente chama de amarração. O que é amarração? É você discutir a experiência da atividade que você teve ali e o que você vai levar para a empresa. O que você sentiu que aconteceu ali que você vai levar para a tua empresa, que você aprendeu. Fazer o participante ali ter uma espécie de brainstorm, vamos dizer assim, de ideias conversando. Sempre faço isso depois das atividades. Eu uso esse tipo de formato de treinamento para todas as dinâmicas que a gente usa. Eu não deixo nenhuma dinâmica solta no ar. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. O conteúdo programático, para mim, ele começa no cronograma com atividades já voltadas ao abraço, a melhorar a amizade, a quebrar resistências. Já começa logo no café da manhã, eu já tenho atividades dessa forma. E ela encerra com um ensaio motor visual que a gente faz, que é uma atividade de PNL muito interessante, onde a gente faz a pessoa pensar de uma forma
bem emocional, tocando música da Enya, é bem interessante. E no meio do processo, Bruno, não adianta a gente fazer esse tipo de treinamento, principalmente para a liderança, se a liderança não tem ferramentas para poder motivar suas equipes. Fica meio no ar. Então, eu aplico um teste do Neil Herman, de 25 questões, e nesse teste eu faço um workshop, normalmente de 40 minutos a 1 hora, e no final desse workshop eu faço uma dinâmica sobre esse workshop. Ou seja, a gente determina 4 tipos de comportamento humano, e cada comportamento padrão que a gente determina, nós somos mais completos, mas a partir do resultado do teste, a gente determina que tipo de comportamento você tem que ter com a pessoa para motivá-la. O que motiva aquela pessoa e o que não motiva aquela pessoa. Dando um exemplo mais prático, voltou aí, parece que deu uma travada, né? Destravou, né? Não, tá ok agora. Tá. Dando um exemplo mais prático, se você tem uma pessoa ação e resultado, e você vai está conversando com uma pessoa analítica, processual, elas pensam completamente diferente. Então, o ação e resultado, ele quer objetivo rápido, ele não pensa, ele tem algumas dificuldades, mas ele executa. Já o que é processual, né, ele já é um tipo de comportamento mais detalhista, ele anda para frente mais lento. Então, pensam de forma diferente. Toda empresa tem isso. Quando eu faço esse teste, você vê assim, e é incrível, porque você pega esse processual detalhista, normalmente, quando a gente, no pós-teste, Bruno, você vê essas pessoas, departamento financeiro, tecnologia, tudo com esse tipo de resultado. Então, aí você fala, poxa, o RH é muito bom dessa empresa. Olha, através de um teste, seja o DISC, seja outro, ela, interessantemente, ela deixou um cardume parecido de pessoas ali. Então, isso é uma característica interessante do nosso processo, porque não é só atividade, você usa, durante o processo do treinamento, você vai usando técnicas, né? No caso, eu uso PNL, uso o próprio coach, líder coaching, enfim, várias ferramentas que é para levar a pessoa realmente a ter um start, sabe, Bruno? De uma transformação interna. E é muito legal. Eu acho que a grande diferença é essa, é você fazer um treinamento de um dia é diferente de você fazer uma atividade solta de team building. E aí eu não recomendo, a não ser que seja para um evento de final de ano, uma brincadeira, uma integração simples, entendeu? Então, dentro dessas recomendações, Mauro, até para linkar uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu sou o RH da empresa, né? Eu quero contratar um team building. Quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter para não tomar uma decisão equivocada, né? Então, se você pudesse elencar os principais pontos, né, para que o RH tome uma decisão boa, né, que o treinamento seja um sucesso, quais pontos você colocaria? Além desse, por exemplo, só atividade lúdica, eu acho que é um ponto importante que a empresa tem que desconfiar. Não, essa empresa ela só vai me entregar atividade lúdica e isso não faz sentido para a nossa metodologia. Mas quais são os outros pontos que você entende que são importantes? Eu acho que uma empresa ela é um núcleo, né? E no meu ponto de vista, eu acho que as empresas, eu acho que uma boa observação, né? Uma boa observação, um bom feeling dos profissionais de RH já é meio caminho andado. Principalmente, Bruno, com relação a essa questão que a gente estava falando. Eu não queria tocar no assunto de outras empresas, mas, por exemplo, a questão do que você entrega. E não só entrega, como você disse no começo, do team building. Você se transformar realmente num parceiro da empresa, ajudando essa empresa na continuação do team building, como a gente faz com alguns clientes nossos. A gente não fica só no team building. Você pode fazer um mapeamento antes, você pode fazer coaching antes. Então, eu acho que essa coaching posterior ao treinamento, direcionado à liderança. Quando a gente faz uma reunião com o cliente, a quantidade de opções que a gente tem é muito grande. Então, acho que isso é importante antes de um cliente fechar um treinamento com uma empresa. Ele realmente entender o que essa empresa vai fazer, o quanto que essa empresa vai realmente colaborar, o quanto ela tem de conteúdo programático, quanto ela tem de experiência, quais são os clientes que ela já trabalhou, enfim.
Eu acho que isso é fundamental na hora que o RH, na hora que a analista de RH está com o folder, não adianta só olhar um folder bonito, ela precisa realmente se atentar a esse tipo de coisa. Porque a gente já foi, eu não vou falar de novo, nós vamos ser redundantes, mas existem alguns procedimentos, né, para ela tomar cuidado, e normalmente, Bruno, a turma do RH são meninas normalmente muito inteligentes, são pessoas que têm bastante conhecimento, estão sempre inteiradas com tudo que está acontecendo e acabam sempre tomando a melhor decisão para a empresa. Sim, joia. Como que a gente pode... Então, a empresa contratou o Team Building, se for pela trilha, melhor ainda, né, Mauro? Com certeza. Como a gente. Depois que a gente faz o treinamento, Mauro, quais são, assim, como que a gente consegue medir, ou a empresa contratante consegue medir os resultados, né? Você pode falar um pouquinho disso? Você que fez muitos treinamentos pela vida, eu acho que já passou por um monte de contexto diferente, né? Sim, sim. E como eu disse, né? Cada empresa tem um organismo diferente de cultura, de valores, de pessoas diferentes, enfim. E como que você avalia isso? Quais são os indicadores que você colocaria para medir esses resultados pós-treinamento? Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida. É uma pergunta realmente... não é tão fácil. Essa eu peguei pesado, Mauro. Você pegou pesado, Bruno. Vamos mudar o assunto, vamos falar de futebol. Tô brincando. Mas, Bruno, eu acho assim, no meu caso, eu acho que a gente não pode se transformar no RH da empresa. Isso é o que eu penso. Se ela está contratando um team building, a gente está fazendo um trabalho ali de team building. Se ela sente outro problema posteriormente, porque problemas sempre vão aparecer. Eu sempre falo isso nas reuniões. Problemas as pessoas sempre têm. Nós temos que ter problemas para resolvê-los, senão a vida não teria graça. A gente sempre tem problemas para resolver. Mas o que eu faço? Eu normalmente faço. Eu entrego um relatório de comportamento para as pessoas, para o RH, do comportamento da equipe, como eles agiram, qual é o tipo de comportamento padrão. Eu faço um estudo baseado na observação das atividades, nunca de forma individualizada, sempre de forma coletiva. E aí esse estudo é entregue para a empresa posterior ao treinamento. Normalmente, o que eu gosto, que eu acho que dá resultado, é quando você faz 5 sessões de coaching antes ou qualquer outro tipo de treinamento, como a gente está fazendo em alguns clientes, para você mapear o comportamento das pessoas, sentir as dores e ir para a prática, porque aí quando você vai para a prática, quando você vai para o team building, você já fez pelo menos 5 sessões com a liderança, você já conhece o comportamento deles e você pode analisar melhor ainda nas atividades, como eles vão agir. E, posteriormente, você, através de 5 sessões, criar metas, né? Metas bem definidas, não de comportamento, mas metas de processo, entendeu? Comportamento a gente não muda, dificilmente a gente muda, não. Mas de processo, sim. Comportamento corporativo a gente consegue mudar, né? O comportamento pessoal é um pouco diferente. Mas o corporativo, às vezes a pessoa está agindo de uma forma mais agressiva com fulano. Aí ele descobre que fulano tem comportamento B, porque fez o teste. O líder tem como mudar aquele comportamento e a forma como ele vai motivar aquele colaborador, como ele vai conversar com esse colaborador. E isso, Bruno, é incrível. É incrível porque eu não vou citar exemplos aqui, senão vai ficar muito longo. Mas eu já vi exemplos assim muito legais de quando o líder entende como aquele colaborador que ele tem um pouco mais de diferença, né? Ele entende como aquele colaborador pensa, qual o resultado que ele teve no teste, aí ele consegue motivar e aí começa a gerar rapport, começa a gerar sinergia e melhora realmente, é bem legal. Ou seja, a gente pode linkar até o que eu comentei no início da nossa live, né, Mauro? O team building, ele sozinho por si só, ele não é a solução 100% dos problemas. Tem que ter um projeto de desenvolvimento humano, né? Mentorias, manutenção constante, para que a empresa ela consiga aproveitar o treinamento, né? O treinamento ele vai gerar interesse das pessoas se conhecerem melhor, né? Eu acho que é o elo, né? O treinamento. E depois, eu acho que o coaching pode ajudar muito, programas de acesso, quer dizer, a gente aí tem uma infinidade de ferramentas e programas
que vai auxiliar no desenvolvimento dessas pessoas. E aí sim, eu acho que as empresas e os gestores eles têm um resultado muito melhor, né? Então Exatamente. o conjunto da obra aí, né? Eu falo muito no meu canal no YouTube, Bruno, sobre positividade. Eu acredito que quando as pessoas, independente se ele é chão de fábrica, se ele é liderança, mas quando a pessoa ela é positiva, ela tem pensamentos bons, independente se ela atinge meta ou não, o que é importante, óbvio, atingir meta, mas uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais feliz dentro da empresa, ela contagia a felicidade, né? Então, eu sempre digo muito isso nos meus treinamentos. Eu gosto da pessoa que sorri. Eu gosto daquela pessoa que está sempre feliz, que está sempre de bem com a vida. E aí, com certeza, ela está programando a mente, né? Através até da própria auto-hipnose, ela está se autoprogramando. Aquele sentimento está virando um comportamento, aquele comportamento está virando um hábito, e ela certamente vai ter um resultado, vai ter uma história bonita dentro da empresa, né? Isso já foi. Tanto é que, há muitos anos atrás, a forma de fazer a gestão era muito mais generalista, né? Sim. Os líderes eles eram muito mais duros, ficavam em salas fechadas, você tinha que passar pela secretária para conversar com ele. Era uma gestão meio de medo, né? Assim, nossa, você está né? Muito conservadora. E hoje em dia, visitando a quantidade de empresas que eu visito, eu vejo coisas incríveis, assim, pessoas fazendo reunião em sofás, jogando snooker, entra na sala do vice-presidente e fala: posso usar a sua sala que eu tenho uma reunião? E ele sai de portas abertas, né? Muito diferente, sabe? E são empresas. Eu vi uma empresa, por exemplo, que atingiram a meta anual e todos os funcionários, inclusive a moça que faz a limpeza, foram para os Estados Unidos. Então tem esse tipo de positividade, de união, essa coisa. E são uma empresa líder de mercado, hein? Com apenas 6 anos de mercado, são líder de mercado. Quer dizer, então é muito claro que essa questão do astral, da positividade, ginástica laboral dentro da empresa, esses processos que você falou de vários tipos de treinamento, são sim importantes para a empresa, e a gente tem quase todos, né, Bruno? Agora, Mauro, eu vou pegar mais pesado ainda, mas eu tenho certeza que eu acho que é o ápice da nossa live aqui, porque todo mundo tem interesse em saber, né? Eu gosto muito do tema, acho curioso, mas muita gente acha polêmico, né? Quando a gente fala de hipnose. E a gente vai falar, eu queria entender assim, porque você é um especialista em PNL, né? Em programação neurolinguística, e também na hipnoterapia empresarial. Você usa hipnose dentro dos projetos empresariais, né? De treinamento. Sim. E eu queria, primeiro, assim, se você pudesse dar uma mini aula, né, do conceito de PNL, principalmente da hipnose, né, empresarial, e como que isso ajuda, né, a entregar melhor os projetos dentro das organizações. Por que que esse tipo de disciplina impacta tanto, né? E por que que você escolheu essas competências para poder realizar os seus treinamentos? Olha, essa foi a pergunta mais fácil, tá? Não foi a mais difícil. Eu tinha certeza disso. Bruno, e a todas as pessoas que estão assistindo a gente aí, a hipnose é incrível, né? Eu sou um grande apaixonado pela hipnose, e a hipnose ela se confunde muito com a PNL porque são muito parecidas, né? Com a programação neurolinguística. Bom, hipnose é um estado natural da mente, tá? É um estado que a gente fica 95% do nosso dia no estado de subconsciência, que a gente fala na hipnose. Na psicologia seria o inconsciente. Segundo o modelo do Gerald Cain, que é o pai da hipnose, nós ficamos nesse estado de subconsciência. E tudo que é subconsciente, tudo que você já viveu, todo o teu mapa, todo o teu HD que você tem na sua mente, são processos que você foi guardando na sua vida e que você foi aprendendo. Então, olha que interessante, Bruno. Vou te fazer uma pergunta. Qual foi a primeira escola que você estudou? O nome? Sim. Pingo de Gente. Pingo de Gente. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns
Uns 4 anos. 4 Sim. anos. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 40. 40. Você, então, lembrou de algo há 36 anos atrás, em quantos segundos? Poucos segundos. O que você 2, comeu? O que você comeu quarta-feira retrasada no almoço? não lembro. Não é engraçado isso? A nossa memória de curto É prazo. engraçadíssimo. Ou é preocupante. A nossa memória de curto prazo, ela é filtrada e você esquece. E olha como você consegue lembrar de algo de 36 anos atrás em segundos. O que a hipnose faz? A gente chama de memória de longo prazo e memória de curto prazo. A memória de longo prazo é o pingo de gente que você estudou, que você lembra. Então, tudo aquilo que a gente aprende na vida, tudo aquilo que as nossas experiências de vida, elas ficam muito presentes, porque não existe tempo na nossa mente. A hipnose, ela tem a função da hipnose, na verdade, é através de uma técnica, ela é um estado de pré-sono, na verdade. A pessoa não sai do corpo, nada Sim, disso sim. Não tem acontece. nada disso, né? Nada disso. A pessoa não sai do corpo, não acontece nada disso. A pessoa simplesmente entra num estado de pré-sono, de relaxamento, muito parecido com a meditação, só que mais profundo, onde ela tem o controle sobre ela tem um controle, ela não perde o controle. E aí entra a teoria de Gerald Cain, que foi um dos Pai. precursores, Gerald Cain, isso, do Dave Elman, que é o pai da hipnose moderna. Freud, inclusive, quis ser hipnoterapeuta, hipnólogo, mas ele tinha uma voz muito grave, assim, não conseguia hipnotizar as pessoas, e fumava cachimbo, então isso eram 2 fatores que atrapalharam ele na época da hipnose. Bom, mas voltando ao assunto para ser mais prático e menos técnico. A gente tem o consciente e a gente tem o subconsciente. A hipnose, ela age dentro do subconsciente. Você tem o consciente, você fecha os olhos, você perde um dos sentidos, você aguça a tua audição. Quando você aguça a tua audição, através de uma conversa bem calma, bem tranquila, eu vou rebaixando o fator crítico da pessoa, a pessoa vai ficando com um fator crítico baixo, tranquilo, e quando esse fator crítico é rebaixado, ela consegue aceitar sugestões do hipnoterapeuta. Então, por exemplo, dando um exemplo que eu não gosto, eu não faço, eu já fiz, mas tenho aversão, só quando o cliente pede assim, mas eu não curto muito. Tem gente que faz esse trabalho, eu não gosto. Eu faço mais a hipnoterapia, que é para cuidar de traumas, etc, etc. Mas se você consegue rebaixar esse fator crítico através de uma técnica, você consegue dar sugestão para a pessoa e a pessoa faz o que você quer. Então, por exemplo, você põe a pessoa em transe e você fala para ela assim, agora você vai escrever seu nome numa louça, vai apagar, e quando você apagar o nome na louça, você esqueceu o seu nome. Abre os olhos, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aí você fica perguntando, é Pedro, é Antônio? Aí a pessoa tem uma amnésia naquele momento e ela fica confusa, não consegue lembrar o nome. E aí você faz um loop hipnótico, que a gente chama, que aí você já dá outra sugestão para ela e ela vai entrando cada vez mais nesse transe, vai ficando nesse transe. Na hipnoterapia, que a gente usa no corporativo, não tem nada a ver com isso. A hipnose, que é a hipnoterapia, inclusive a PNL, que é usada no meio corporativo, Bruno, a gente utiliza justamente para questões de, por exemplo, quebra de crenças limitantes, para fazer com que a pessoa aumente o seu potencial dentro da empresa. Às vezes ela tem um problema dentro da casa dela e ela traz para dentro do trabalho. Existem N questões, né? Eu vou te dar um exemplo muito interessante de um dos treinamentos que eu fiz em 2021, Bruno. E a gente estava chegando perto de uma tirolesa, no meio do treinamento, e um dos diretores começou a suar frio. E ele tinha uma fobia de altura. E aí eu cheguei perto dele e falei assim, você está se sentindo bem? E ele falou assim para mim, cara, eu tô gelado, tô suando, não, sabe, começa a me dar um frio na barriga. Eu falei, você quer fazer a prova? Ele falou assim, eu quero, porque se eu não fizer, vou passar vergonha na frente da minha equipe. Eu falei, você não vai passar vergonha, você quer? E nós sentamos num morrinho, assim, no hotel lá, numa parte do morro. Eu fiz uma atividade com ele. Parece incrível o que eu vou falar, mas eu fiz uma atividade com ele. E ele perdeu a fobia ali em questão de 15 minutos, foi para a tirolesa, todo mundo ficou de queixo, assim, para baixo, de queixo caído, e ele fez a prova. Para quem não conhece, isso parece muito misterioso, muito feitiço, mas não é, isso é uma técnica. É uma técnica que
que a gente consegue utilizar para ajudar as pessoas em fobias, traumas e uma série de coisas. Então, a hipnose, ela precisa ser desmistificada. A palavra hipnose gera muito medo nas pessoas. Claro, é polêmico. E a PNL não, que é muito parecido, né? A PNL é muito parecido com a hipnose, mas por quê? Porque alguns profissionais, há anos atrás, usavam esse tipo de hipnose circense, que a gente chama hipnose de palco, para colocar as pessoas numa situação muito desagradável, tipo, dava uma pimenta para a pessoa e falava, está com pirulito de morango, a pessoa pegava a pimenta, ficava comendo aquilo, mascando aquela pimenta na boca, dava, por exemplo, uma série de coisas, tem vários tipos de sugestões que se dá quando a pessoa está em transe, e não é legal. Agora, eu uso a hipnose nos treinamentos, mas de que forma? Não individualizada. A gente usa para fazer com que, junto com a PNL, as dinâmicas que a gente desenvolve, Bruno, causem esse efeito de baixar esse fator crítico e a pessoa falar assim, puxa vida, olha que legal, eu não me dava bem com aquela pessoa, de repente eu passei a me dar bem. Para finalizar, para que as pessoas entendam assim, de uma forma mais clara, uma grande emissora de televisão me contratou para fazer um trabalho, eu já te contei isso. Esse case é muito legal. É muito legal. Eu ia, inclusive, te pedir para que você contasse para nós. Sim. Eu acho que é bem impactante mesmo. E aí, a pessoa, era uma equipe grande na parte de programação, Bruno, e a pessoa que subiu para o cargo de diretor é o que tinha menos tempo de empresa. E, teoricamente, um cara bem assim, quieto, fechado, muito racional, vamos dizer assim. E começou a acontecer o quê? Um bullying. Brincadeiras, tal, assim, indiretas, coisas que acontecem muito em empresa. Isso estava incomodando demais ele, a ponto de ele ter ido para o RH comentar que não estava aguentando mais, provavelmente ia pedir as contas da empresa. E aí eu não sabia o que fazer, eu já tinha feito um treinamento para essa empresa, aí a amiga do RH me ligou se eu podia ajudar. E nós fizemos uma prova, eu vou resumir para não ficar muito longo, Bruno, mas nós fizemos uma prova ao ar livre, onde, em determinado momento, tinha um desses colaboradores que era o chefe que botava fogo na lenha ali, né? Botava lenha no fogo, né? E aí esse cara cumpriu parte da prova que a gente estava fazendo, e entre as nossas provas, nossas dinâmicas, tem ali a gente coloca uma pequena dinâmica. E essa dinâmica ela acontecia numa trilha onde tinha 1,5 metro mais ou menos de largura. De um lado era um precipício de uns 3 metros mais ou menos de altura, assim, com bem declive mesmo, uma parede desse lado, e no final tinha 700 metros mais ou menos essa trilha, no final da trilha tinha uma cachoeira. E aí eu falei para os participantes assim, agora nós vamos fazer uma atividade aqui, né? E peguei o cara que tinha subido como diretor e peguei o cara que tinha o problema com ele. E os dois. Aí cheguei, a gente fazia essa prova vendado. Por quê? Qual é o objetivo da prova? Gerar uma aproximação, o cara tocar, ensinar o caminho, falar, cuidado, tem uma raiz no chão, não pisa aqui, olha, você está indo muito para lá, deixa eu te encostar aqui, vai mais por aqui. Esse é o objetivo, você está próximo da pessoa e ajudá-la a atravessar os 700 metros com o apoio da pessoa que está te guiando, vamos dizer assim. E aí o que eu fiz? Eu peguei o diretor que queria pedir demissão, e peguei o cara que estava fazendo bullying com ele. E aí eu falei para o diretor, você vai colocar essa máscara agora, por gentileza? E você, fulano, vai conduzir ele. Aí eu falei para ele, se você quiser fazer alguma coisa com ele, essa é a sua chance. E ele ficou vermelho, assim, mas sabe, realmente ficou sem graça. E ele ia levando o colaborador assim, sem tocar, assim, sabe, bem distante, assim, tocava de leve, cuidado aqui, ó. Aí tem uma raiz aí, sabe, assim, bem superficial, né? Óbvio que ele não jogou o diretor para baixo, nem jogaria, mas ele estava ali numa situação de quebra de crença ali, de tentar se aproximar dele. Quando nós chegamos do outro lado, eu já estava esperando eles. Aí eles chegaram na cachoeira, eu falei, parabéns, 50% da prova está cumprida. Aí o que estava fazendo bullying, obviamente, me olhou com uma cara de espanto, né? E eu tirei a venda do diretor e falei, agora é você que vai colocar a venda e o diretor vai te levar.
Não, mas eu preciso fazer essa parte da prova? Eu falei, sim, você precisa. Aí ele foi lá, botou a venda. Bela sacada. Ele colocou a venda, e aí o diretor, foi uma coisa incrível, que o diretor foi carinhoso, botou as duas mãos nas costas dele. Qualquer detalhezinho que tinha, ele falava assim, cuidado, tem um galho aqui e tal. Bom, atravessaram e voltaram para o ponto de início da atividade. Quando o cara tirou a máscara, Bruno, foi uma das coisas muito marcantes. Eles se abraçaram, não falaram nada, só se abraçaram, e depois de 3 meses, mais ou menos, de feedback do treinamento, eu liguei para o RH, e o RH me disse que eles estavam, assim, tipo, os melhores amigos para tomar cerveja. Então, é um exemplo, por exemplo, que acontece, por exemplo, de treinamento. Fantástico, né, Mauro? Você vê como que o team building pode ajudar problemas de relacionamento, né? Entre gestor, subordinado, enfim. Vários outros exemplos. A gente ficaria aqui até amanhã, você contar todos os cases, mas eu gosto muito desse exemplo aí dessa grande rede de TV, porque eu acho que você teve a sacada boa de trocar no final, né? Fazer essa troca e o outro sentir na pele como é que é, né? E assim, como você disse anteriormente, né, Mauro? As máscaras nesse momento caem, né? Você fica sem julgamento, sem nada, então fica mais fácil trabalhar. As pessoas tão incrível. Bruno, é tão incrível isso que, por exemplo, eu usei uma atividade de hipnose e de PNL. Quando você fecha os olhos, você está introspectivo, você está mais em pensamento do que utilizando a falta de concentração por estar vendado. Então, o que acontece? Nesse momento, você começa a trabalhar o seu interior ali. O medo, a confiança. O diretor teve que trabalhar a confiança quando foi até a cachoeira, e o rapaz do bullying teve que trabalhar a confiança com o diretor, porque estava vendado, não estava vendo nada. Internamente, estavam acontecendo processos comportamentais dentro deles que geraram aquela coisa super bonita no final dos dois se abraçando, né? Isso de uma forma assim mais individualizada, mas quando a gente faz treinamentos para um grupo de 30, 50, até 100 pessoas ou mais, né? Mas a gente vê isso acontecendo assim, é incrível assim, pessoas se abraçando, pessoas conversando. Existe essa desconstrução de uma má impressão para um espírito de time. O team building provoca muito isso. Muito bom, Mauro. E assim, hoje a gente falou de tudo, né? Assim, um pouco sobre team building, desde o conceito, o que o team building pode trazer de benefícios para a empresa, como que são as metodologias de mercado, como que o RH e o gestor contratante ele deve prestar atenção para contratar esse tipo de trabalho, né? Os principais pontos, né? De diferenciação de metodologia, né? Como que impacta nas pessoas, né? E falamos um pouco de cases aqui, falamos de hipnoterapia, PNL. Eu acho que foi um prato cheio para o assunto de treinamento. E, Mauro, como é que o pessoal aqui, os seguidores, eles conseguem te achar nas redes sociais? Fala para gente aí. Bom, no meu Instagram seria Mauro Gan, tudo junto, né? Mauro Gan. Lá no meu canal do YouTube, Lei da Atração, Mauro Gambini, que é um tema que eu gosto muito. Lá no meu canal do YouTube eu ajudo muita gente com exercícios de PNL. Meu canal hoje tem 1.400.000 visualizações, 52 mil seguidores. É um canal do YouTube que eu comecei para deixar um legado para o meu filho, que é pequeno, de 15 anos, né? E eu comecei fazendo o canal dando dicas para o meu próprio filho. E o canal, como diz o meu filho, né? Viralizou, pai. O canal viralizou. E aí comecei a ter bastante seguidores. Lá eu ajudo muita gente com dicas da lei da atração, que é uma das leis muito legais, importantes. Falo muito sobre hipnose, falo muito sobre PNL e o meu objetivo... Lei da atração, né, Mauro? Lei da atração que nos uniu aqui como parceiros de negócios. Eu acredito genuinamente no que você está falando. Sim. E eu queria aproveitar para registrar meu agradecimento a você, que é além de ser meu parceiro de negócio, o mais importante é que é meu amigo, ganhei um amigo. E que é por isso, né, por essa amizade que a gente faz coisas maravilhosas com as empresas. Então, essa live foi para mostrar um pouquinho
do nosso trabalho, da tua competência. Imagina. Que as empresas podem nos acessar, que a gente vai estar à disposição para ajudá-las nesse momento pós-pandemia, principalmente na reintegração dos times. Então, Mauro, queria agradecer muito a tua presença aqui na live, né? E assim, dizer que eu gostei muito, né? Eu achei que foi uma oportunidade muito legal de discutir. É um tema que eu não vejo muitos fóruns, muitas lives sobre isso. Eu acho que a gente acertou em colocar esse tema em pauta. Então, queria agradecer aqui. Olha, pessoas iguais se atraem, Bruno. Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo essa live que está em sinergia com a gente. Se a gente puder ter o prazer de trabalhar com eles, a gente vai dar o nosso melhor, porque eu acredito que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é genuíno, é verdadeiro, e as pessoas sentem isso e acabam entrando em sintonia com a gente, né? Mas te agradecer, Bruno, eu não preciso falar muito de você, a gente teve 2 conversas em 2020 e já somos parceiros, né? Você e a Eva também. Não precisou de muita coisa, né, Mauro? Não. Você é um jovem CEO, mas muito experiente, de muita sensibilidade, um cara incrível, tem muito conhecimento, e tudo isso é muito valioso, mas o mais valioso é aquilo que a gente tem dentro da gente, através da nossa conduta, do nosso caráter, da nossa essência. Muito obrigado, Bruno. Gratidão, obrigado. Gratidão. Vamos em frente e agradeço a todos os seguidores que puderam assistir aí a nossa apresentação. Muito obrigado. Namastê.